Vamos lá, vamos falar da questão da igreja e etc, etc, etc. Vai lá. Vamos lá, o presidente Bolsonaro anunciou nas redes sociais que vai acionar os órgãos de governo para acompanhar as investigações sobre o ato em memória ao congolês Moise Kabagambe em Curitiba, que acabou terminando com a invasão de uma igreja. Isso aconteceu no último sábado e, segundo organizadores, foi um ato pacífico e a igreja estava vazia no momento da entrada das pessoas. Um detalhe antes, Reinaldo, é que o Bolsonaro não falou nada sobre a morte de Moise e condenou agora apenas a invasão. Ontem o presidente afirmou o seguinte sobre essa invasão: acreditando que tomarão o poder novamente, a esquerda volta a mostrar sua verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo. Se esses marginais não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, e ofendem a fé de milhões de cristãos, a quem irão respeitar? Acionei o Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para acompanharem o caso, de modo a garantir que os responsáveis pela invasão respondam por seus atos e que práticas como essa não ganhem proporções maiores em nosso país. Olha, em primeiro lugar, eu quero lamentar muito a falta de prudência do vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba, que talvez não saiba que tudo que a extrema-direita quer é que ele, Renato Freitas e outros como ele, façam isso que ele fez. Sim, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a que pertence essa igreja, originalmente é seu nome, são igrejas que começaram a ser construídas no Brasil no século XVI por negros para negros, já que os negros não podiam frequentar, depois de certo tempo, a igreja dos brancos. No começo, aliás, no Brasil, isso está em Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né? Em muitos lugares, a Santa Inquisição até veio aqui por causa disso, viu, Valio Bene? As igrejas brasileiras, está em Casa Grande Senzala, né? Momento cultural. As igrejas brasileiras tinham tudo. Tudo, todos os que estavam aqui. Então tinha padre rezando em latim, tinha português, tinha negro, tinha mestiço, tem a descrição, as igrejas eram abertas, então entravam animais, e evidentemente a Santa Inquisição falou, isso não é uma igreja, é uma esculhambação, né? Que a Santa Inquisição ali é responsável pelas regras e tal. Então houve um momento em que essas igrejas, e que a igreja no Brasil, dos primeiros tempos, era para tudo. Todo tipo de gente, todo tipo de bicho, todo tipo de tudo. Índio, misturava, e a questão disse, meu Deus, mal sabendo que ali sim, e aquilo poderia ser a nossa salvação, né? O que há de melhor no Brasil é a mistura, graças a Deus. Só que, infelizmente, há discriminação, inclusive, para muitos misturados, digamos assim. E depois se criou a Igreja dos Pretos. Padre Vieira foi fazer sermão na Igreja dos Pretos. Momento cultural. Padre Vieira, que eu considero não a minha especialidade, mas um dos meus encantos. Quando se pega a obra toda, o sermão 27 foi numa comunidade do Rosário, para negros. Que tem uma coisa ali genial do Vieira e ao mesmo tempo perversa. E ser perversa não quer dizer que você deixe de reconhecer que seja genial naquele momento. Que, meninos, o Vieira diz assim, nem tudo em vocês que são chamados escravos é escravo. Então a tese é, vocês têm uma alma que não é escrava. E essa alma pertence a Deus. E o corpo, que é o que se corrompe, esse é escravo. Os colonizadores não gostavam muito do Vieira, enfim, os senhores de escravo, ele chegou a ter problemas, né? Foi denunciado para a Inquisição. Agora, evidentemente que a tese dele é a tese de um branco da colonização, dizendo, olha, a parte da escravidão de vocês é só o corpo.
Bob Furuia, mas era quem levava a chicotada, né? Não é isso? Não era a alma que levava a chicotada, era o corpo. Dá para ver a escravidão do século XVI como... Não, não dá. No caso Vieira, século XVII. Mas o mal estava ali, era intrínseco. Então há uma diferença entre você reconhecer o mal intrínseco e tentar uma atualização permanente da história, valor presente, como se aquilo tudo como se naquela época a gente tivesse condições de saber tudo que a gente sabe agora. Claro. Então essa igreja é uma igreja dos negros. Agora, isso autoriza o vereador Renato Freitas, ainda que tenha sido no fim da cerimônia, ainda que a igreja estivesse quase vazia, a fazer o que fez? O que é que a igreja tem com isso? Aí Bolsonaro aproveita e diz, olha aí o comunismo, olha aí, eles querem invadir as igrejas. Se o Lula ganhar vai ser uma invasão de igreja. O que de resto é uma burrice, né? Além de ser historicamente falacioso, o PT foi criado por 3 pilares. O sindicalismo, os banidos pelo golpe de 64, que se exilaram e voltaram, e a igreja católica, as comunidades eclesiais de base. São os 3 pilares do PT. Dizer que o PT é anti-religião é uma das coisas mais estúpidas que tem. Né? E aqui eu termino até com uma historinha pessoal, Bob Furuia. Eu era militante trotskista de uma corrente que estava no PT e a turma que mais batia na gente em um determinado momento era a esquerda católica dentro do PT, né? Que achava que a gente era uma infiltração indevida. Eu até brinco, de certo modo era mesmo. O Lula até disse uma vez dos trotskistas, né, dos estudantes, vocês precisam estudar em vez de ficar enchendo o saco do sindicalista. Então, olha aqui, é evidente que essa forma de protesto é indevida, dá ao Bolsonaro a chance, que não havia dito nada sobre a morte do Muzi, de fazer a pregação reacionária e ainda ameaçar que se a esquerda ganhar vai ter invasão de igreja, etc, 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 etc. Também ao vereador Renato Freitas recomendo, já que nem sempre a idade traz sabedoria, pelo menos 50 anos a mais de reflexão. Ou então, na prática, meu caro, você está fazendo campanha para o Bolsonaro. Não depende de querer, é uma questão objetiva. Viu? Precisa estudar mais. Mesmo que você tenha formação intelectual, mas precisa estudar mais. É isso aí.